Boa tarde a todos. Bom, como sugestão de leitura, então, deixei para vocês no grupo, né, o capítulo 2 do livro O Gênio Egoísta, né, O Gênio Egoísta é um livro que é de 1977. O que você fazia em 1977? Estava na fila para encarnar, né? E aí, o Richard Dawkins, aliás, é assim, um detalhe sobre o Gênio Egoísta, vou deixar bem claro, ele é um clássico, né? Se você pegar a lista dos livros mais influentes do pensamento humano, ele está ali nas cabeças, né? Junto com, por exemplo, A Origem das Espécies, do Darwin, aquela coisa, como é que chama aquele? O Príncipe, do Maquiavel, e esses outros livros, né, considerados clássicos, indispensáveis da história do pensamento, né? Então, o Gênio Egoísta ele foi escrito em 1977, como eu te falei, né? 1977. E o interessante do Gênio Egoísta é que você lendo o Gênio Egoísta, mais de 40 anos depois, né, que nós estamos em 2020, quer dizer, já se passaram 40 anos da publicação do livro, até hoje, toda vez que eu pego o Gênio Egoísta para dar uma olhada em algum tópico, algum capítulo, eu encontro uma novidade. E quando você pega o Gênio Egoísta ele está no naipe, só para você ter uma ideia, do Sapiens. Né? Acho que Sapiens também é um livro que todo mundo já passou o olho, um dia a gente vai comentar sobre ele aqui também. Né? Claro, direcionando o que nós vamos falar a título de Enem, pelo amor de Deus. Né? Isso aqui não é encontros de biologia, não. Né? Tá? Então a gente vai direcionar, né? Por exemplo, quando eu for falar sobre os Sapiens, né? A gente vai comentar sobre a evolução humana, né? Aquela questão de filogenia de primatas, enfim. E aqui hoje, né, para casar com o assunto que a gente está conversando, né, fazendo uma sequência, que a gente está falando sobre mutações, né? E aí a gente comentou com vocês que mutações elas têm a ver com os erros, né? Das cópias, né? Vamos dizer assim, do DNA. O Dawkins ele dá uma pincelada nisso, nessa ideia desse capítulo que eu pedi para vocês darem uma lida, né? Enfim, bom, mas assim, o Dawkins também tem outras ideias. Eu vou te apresentar uma ideia do Dawkins, né, que ele não põe nesse livro aqui, ele põe num outro livro de 1982. Você quer ver a ideia dele? Vamos começar específico hoje por aqui. Eu te mostro uma ideia interessante do Dawkins. Espera aí só um porquinho aqui que deu tilt na máquina. O Dawkins, ele, aliás, assim, para quem não conhece o Dawkins, ele é descrito por muitos autores aí como Pitbull de Darwin, só para você ter uma ideia, né? Porque ele é um evolucionista tão ferrenho, que muitos apelidaram ele de o Pitbull de Darwin. E o Dawkins, cara, ele tem vários livros, né? Eu devo ter, não vou falar para você que eu tenho todos não, mas eu tenho um monte dos livros, alguns do livro Dawkins aqui. Tem ali, ó, O Maior Espetáculo da Terra, A Grande História da Evolução, enfim, tem alguns livros do Dawkins aqui em casa. Bom, deixa eu mostrar uma ideia para você do Dawkins, só para você ver o tanto que o cara ele é genial e vai atender a todos nós, né? Segundo, terceiro curso. Presta atenção. Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui, né? A pergunta o que é fenótipo, né? Um conceito, né, trivial nessa altura do campeonato para nós aqui, né? A título de segundo, terceiro curso. Então, aqui, ó. Oi. Pergunta, Jéssica. Não, foi sem querer. Não, Perdão. normal. É porque como tá sem o bate-papo, vocês levantam a mãozinha, tá? Aí é porque tá sem o bate-papo. Bom, então deixa eu te apresentar a ideia do Dawkins aqui, pra você ver o tanto que o cara ele é loucão. Então, primeiro, o que é fenótipo, né? Então, tá aí uma definição tranquila de fenótipo. Os meninos do segundo ano estão começando a ver genética. Os meninos do terceiro estão vendo agora com o Éder, né? Acho que até tem um slides, parece que ele postou lá seu negócio. Não, vou falar com o Éder. Postou uns slides lá do dicionário básico da genética e os meninos do curso estão vendo com o Kenio, né? Já viram, estão vendo, enfim, não interessa. Então é o seguinte, o que é fenótipo? Fenótipo é a manifestação visível detectável da ação do genótipo, né? Alunos, vocês têm muita mania de falar assim, ó. Fenótipo é aquilo que a gente vê. Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, você olhando para minha cara nesse momento aqui, olha aqui, ó. Você sabe qual é o meu tipo sanguíneo? Não. Você olhando para minha cara aqui, você sabe se eu tenho diabetes tipo 1? Não.
Então, cuidado com esse negócio, essa falácia, né? Essa imprecisão de falar assim, ó, fenótipo é tudo aquilo que a gente vê. Não, muitos fenótipos correspondem, né, a que é visível realmente. Mas outros, os fenótipos não visíveis, eles são detectáveis, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, você olha para minha cara, você não sabe meu tipo sanguíneo, mas tem como você descobrir meu tipo sanguíneo? Tem, fazendo teste. Tem como você descobrir se eu sou diabético tipo 1? Tem. Tem como você descobrir se meu intestino é preso ou ele é normal? Tem. Testes, e assim vai. Tem como você descobrir se eu sou intolerante à lactose? Tem. Mas são visíveis esses fenótipos que eu te falei? Não. Então, cuidado com isso. Beleza? Então, até aqui nada de extraordinário, né? A gente só está arrematando um conceitozinho lá da genética. O pessoal do segundo ano viu isso com Kenny, o pessoal do terceiro está revisando isso com o Super Eder, né? E o pessoal do curso já está na frente na genética e tal. Mas o que o Dawkins fala, né? Então, aqui, por exemplo, ó, voltando, né? Eu falei, Iada do César específica sobre toda aula, tem um DNA, um RNA aí, né? Tem, né? É só para ilustrar aquilo que a gente está conversando desde o começo. Mutações, DNA, enfim, essa parte, né, mais citogenética da história. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem um cromossomo, DNA, transcrição, RNA, tradução, a proteína, e a proteína, quando entra na via metabólica específica, a expressão da característica. Isso a gente conversou nas aulas passadas e a gente falou, olha, qualquer erro que acontecer no DNA ou no RNA é o erro na proteína e é o erro, né, na expressão da característica. Aí você vai falar assim, porra, poderia mudar a cor? Poderia. Como poderia deixar com uma pétala? Pô, ninguém sabe. O que aconteceria, por exemplo, se essa proteína que você está vendo nesse slide aqui mudasse? Entendeu? É aquilo que eu falei para vocês. As mutações ocorrem ao acaso, mas os efeitos das mutações são imprevisíveis, né? Mas tudo bem, isso já é matéria dada, isso já é parte, né, consolidada dentro do específico. Mas não estamos aqui para falar disso. Nós estamos aqui para falar do Dawkins. Beleza. Bom, deixa eu te continuar a ideia. Todo fenótipo é determinado apenas pelos genes? Você já viu que não, né? Você sabe que o fenótipo, ele resulta, por exemplo, da interação do genótipo com o ambiente. Não é isso? Ó, presta atenção, ó. Fenótipo é igual genótipo mais ambiente. Por exemplo, eu sentado nessa janela aqui, né, dá para você ver que a luz é natural, minha pele fica morena, né, por conta da radiação solar que penetra aqui de vez em quando. Então, meu fenótipo, essa pele morena, né, encardida, claro, manchada assim, mas morena que você está vendo nesse momento, com essa câmerazinha aberta aí em cima da sua tela, se deve então ao efeito do ambiente em cima, né, da minha pele aqui, ou seja, uma alteração de fenótipo, né, determinada então pela pressão do ambiente. O Dawkins ele vai um pouquinho além disso. Presta atenção. Pergunta, que bicho é esse? Alguém sabe que passarinho é esse? Começar por aqui. É um passarinho? Você conhece? Quem sabe? Talvez o povo da roça saiba, né? O pessoal da cidade, sei lá, enfim, né? Vou te ajudar. Vou colocar aqui então para você ó, o nome científico dele. Não precisa pesquisar no Google ainda não. Só para você olhar aqui, tá vendo esse passarinho? Você não sabe, né? Aí, ó, quem que é esse bichinho aí? Mas olha só, se eu colocar para você isso aqui, você já sabe. Você, peraí, eu não sabia. Antes eu não sabia quem que era. Agora eu sei que esse aqui é o João de Barro, né? Então, não tem segredo. Todo mundo em sã consciência conhece o Joãozinho de Barro. Mas olha só que interessante. Por que que você não reconheceu ele aqui e reconheceu ele aqui? Por causa da casinha. Então, o que acontece? O fenótipo do João de Barro, ele está além daquilo que é a sua constituição biológica. Ele se estende para a sua casinha. Então, o Dawkins, quando ele começa a estudar algumas formas de vida e percebe que essas formas de vida elas vão utilizar-se de alguns atributos para que possam viver, entre aspas, né? Conseguir sobreviver, para que possam, por exemplo, conseguir reproduzir, etc. Lá, lá, ele cria um conceito chamado fenótipo estendido.
Entendeu? Interessantíssimo isso aqui. Interessantíssimo. Né? Por quê? Pergunto, o que seria do João de Barro sem a casinha dele? Ele conseguiria se reproduzir? Ele conseguiria, por exemplo, achar uma fêmea para ele levar aí para dentro? Não. Entendeu? Então, ele considera, né, que o fenótipo ele está além daquilo que é o perfil biológico do ser. Aí ele escreve um livro, né, o Fenótipo Estendido, que, infelizmente, a título de Terceiro Mundo, um livro que foi publicado em 1982, ainda não tem tradução para o português. Coisas do Brasil, vá se acostumando. Por isso que eu falei para vocês um dia, não foi para vocês que eu falei na específica, gente? Inglês é fundamental nas universidades. Fundamental. Se você é do que está fazendo espanhol, ao que acabar esse negócio de Enem, faz inglês, você vai ter que ler artigos em inglês na universidade, vai ter que ler livros em inglês, né? Não estou dizendo que é o livro só do Dalton, um monte de livro que não tem tradução em português. Um monte de livros. Entendeu? Parece até que no Brasil não se faz ciência. Eles não traduzem livros para a língua portuguesa. Aí quando traduz, é assim, por exemplo, o livro foi lançado em 2000, vamos supor, o livro foi lançado em 2020, né? Aí em 2022 chega a tradução. Aí em 2023 eles lançam a edição nova em inglês. A gente continua no delay, né? E o livro do Dawkins, até hoje, Fenótipo Estendido, não tem tradução em português. É um absurdo. Porque até o Gênio Egoísta, de 1977, tem, né? E o livro, o Fenótipo Estendido, não tem. Né? Eu só acho esse livro em inglês, eu tenho ele em inglês também, mas assim, né? É aquela coisa, leio doses, sei lá, homeopáticas, né? Não tem cacife para ficar, a não ser, né? Aquele aqui, ó, calma, Carla. Ele lia, né? Absurdamente, tal, enfim. Mas assim, leia em doses homeopáticas, é o que é necessário. Isso é importante, você ler em inglês, gente, pelo amor de Deus. Não esquece que eu tô te falando, não. Até mesmo quando você chegar no seu TCC, como eu já te falei, você vai ter que publicar em inglês. Entendeu? Ah, não, e aí? Bom, aí ou você sabe inglês ou você paga um tradutor. Você sabe quanto custa uma lauda de tradução? Pesquisa pra você ver. Quanto custa uma lauda? O que é uma lauda? Uma página de tradução. Você entrega seu artigo com 10 páginas e o cara vai traduzir as 10 páginas. Quando você acha que é 10 centavos, é uma cópia? Você vai desembolsar uma grana preta pro cara fazer seu artigo em inglês pra você. Então aprenda, né? E aí o Dawkins fala isso, né? Que muitos seres têm uma extensão de fenótipo, né? Que não é uma coisa só a título de perfil biológico. Então, todo construto, né? A casinha do João de Barro, lembra do castor? Conhece castor, né? Aquele mamíferozinho lá do hemisfério norte, faz suas represas, né? Para ele conseguir ali reproduzir, sobreviver. Aquilo ali é o fenótipo estendido dele, né? Ninhos de aves, os mais variados possíveis, toda a extensão de fenótipo, etc. Né? Na espécie humana tem? O que vocês acham? Tem, né? Muito. Quer ver? Aqui, ó. Falar, cadê o fenótipo estendido? É o consumismo, né? Por exemplo, essa blusa Gap aí, ó. Aí, né, aqui, ó. O blusa Gap, não é do seu tempo, mas já foi o uniforme 2 do pré-veste, né? Antes da determinação que o uniforme, né, a blusa de frio tinha que ser a blusa do colégio, era muito comum a gente chegar nas salas e geral tá usando Gap. O que significa Gap? Ó, ostento, ó, tô de dentro, ó, faço parte de um clube, faço parte de um círculo, né? E o consumismo é que empresta, né, esses fenótipos estendidos para a nossa espécie. Entenderam? Então, o fenótipo estendido, por exemplo, ó, como você, né? Aí um extremo disso, e todo mundo conhece essa extensão de fenótipo na espécie humana, são as pessoas e seus carros. Quer um exemplo de fenótipo estendido maior do que carro? Não tem. Para nossa espécie, não. Né? Então, a pessoa, ela, né, aí entra a questão da inteligência, do leque comportamental que se abre, ela começa a ser julgada, não por aquilo que ela tem em conteúdo, aquilo, pensamento, né, seu caráter, suas virtudes. Ela começa a ser julgada pelo veículo que ela tem. Né? E aí você conhece extremos e mais extremos dessa história que chega em alguns aspectos a ser doentia. Por exemplo, às vezes tem um cara
que ele mora num barracão 2 cômodos. Só tem o quarto, sala e o banheiro. Mas a Mercedes do ano tá lá na garagem dele. Né? E quanto mais burguês o universo, mais as pessoas são julgadas pelo carro fenótipo estendido. Por exemplo, nosso colégio. Já reparou que tem professor que adora parar o carro na porta e sou sensacional, né? Aconteceu comigo, o inverso, né? Eu trabalhava numa escola aqui perto de casa e eu ia de bike, né? Pertinho, 15 minutos de bike. Eu conto essa história nos primeiros anos, devo ter contado com vocês. E aí eu chegava na escola de bicicleta, né? E simplesmente alguns dos meus colegas, né? Viravam e falavam assim, você não tem vergonha de vir de bicicleta para a escola, né? Eu juro por Deus, gente, sem exagero nenhum. E eu falava assim, por quê? Não, mas um professor, você tem que ter um carro. Porque o carro mostra aquilo que você conquistou, com o seu quê. Eu falei, espera aí, doido. Tá doido? Que história é essa? Eu falei, não, né, eu gosto de vir pedalando pertinho de casa, né? Eu dava sempre o migué, né? Na minha cabeça passavam milhares de frases, desde a tomar no meio do seu cu até cuide sua vida. Passava todas essas frases, mas né, eu poli pra caraca, não, ó, seguinte, saúde, né? Ponto para mim, eu fico saudável, ponto para o planeta, eu emito menos CO2 na atmosfera, enfim, tal, né? Miguel. Mas tem muito disso. E pessoas ser julgada pelo seu fenótipo estendido, né? Pessoas ser julgada pelo seu carro. Uma tristeza, né? Aí por isso que começa, por exemplo, as brigas no trânsito. Olha aí, ó, o meu é mais valioso que o seu, né? Se você tem uma Ferrari, você tem o direito de repente, ultrapassar, né? Falar assim, oh, você tá aí, ó, esse carro aí, esse aqui, um Celtinho. Celtinho do Iado, esse aí. Ô, Celtinho, você tá aqui na esquerda, mas o meu é a Ferrari. Ele pode... Você tem que sair da frente, porque eu sou a Ferrari. Não, mas eu tô no limite da velocidade, eu tô andando a 60, é a via. Não, não, mas o meu é a Ferrari, sou um Celta. Entenderam? Aí começam essas brigas. Aí começa, né? Quando você pensa no fenótipo estendido de cada um de nós, você vê que isso é motivo para discórdia, muitas das vezes. Né? E o Dawkins foi extremamente genial, né, cara? Quando ele propôs, né? Aqui, ó, deixa eu ver outro aqui, ó. O meu é maior que o seu. Né? O meu é maior que o seu. Entendeu? Aí a caminhonetona do filho do prefeito, ó. Ei, Goianésia, velho, que tá longe. Olha lá, esse aí fica estacionado na praça, ó. Aí, da igreja, né? Da sorveteria, do Bradesco, né? Enfim. Então começa por aí. Vocês entenderam o lance do fenótipo estendido? Maravilhosa essa ideia, né? Agora, eu juro pra vocês, gente, o dia que eu pegar o livro em português, eu consegui achar, né? Eu acho que pelo menos em português de Portugal, deve ter, tenta achar o fenótipo estendido. Se vocês que rodam muito a internet e acharem uma versão do livro, fenótipo estendido em PDF em português, me envie, pelo amor de Deus. Eu já rodei, mas assim, eu não tenho muito traquejo com a internet, né? Eu sou um ser do século XX, tá? Mas aí, ó, eu vou colocar aqui para vocês de novo, ó, para você ver aqui, ó, né, aqui, ó, Fenótipo Estendido, um livro de 1982. Tá? Se vocês acharem em português, né, compartilha, põe na roda aí que a gente precisa, beleza? Então, Dawkins, ele é um cara, né, ele tá vivo até hoje. O Dawkins é genial, cara. O Dawkins é um cara assim que você pega para ler e se delicia com ele, né? Publicador exímio, publica livros a cada 2, 3 anos pelo menos, né? E os livros dele são muito bons, né? Tem aqui, ó, esse aqui é mais massa, mas depois eu mostro para vocês. Chama-se, tá ali em cima, não vou levantar não, senão vocês vão me ver de bermudinho aqui, né? Um shortinho de cotton. Tá escrito assim, ó, A Grande História da Evolução. É um livro muito bom também. E ele vai contando a grande história da evolução, ele conta as linhagens, né? Evolutivas, né? De cada grupo de seres vivos, etc. É interessante, né? O Dawkins é um cara muito massa de se ler. E aí é lógico, se eu falo evolução, né, já que o nosso assunto é esse hoje, se eu falo evolução, isso gera sempre polêmica, né? Isso aí, então, é um negócio que é extremamente polêmico. Por quê? Porque é o seguinte, cara, eu acho, né, eu Iada, aí é o papo do biólogo, né? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas existe muito aquele choque, né, de ciência e religião. Né? O próprio Dawkins, nesse capítulo 2 aí, nesse capítulo 2, ele dá uma cutucada, né? Aquela parte que ele fala lá sobre a mulher jovem, que a tradução fica virgem, né?
Ele dá uma cutucadinha ali, né, na religião, o que eu acho totalmente desnecessário, né? Eu acho que, por exemplo, se existe um fato e existem explicações no plural para esse fato, todas as explicações são válidas para as pessoas que aceitam aquilo, para as pessoas que querem acreditar naquele ponto final. Eu não acho que ciência tem que chocar com religião. Eu acho que é possível você ter religião e estar dentro da ciência. É possível você, por exemplo, pensar na nossa doutrina judaico-cristã, você ler a Bíblia, ir ao seu culto, à sua missa, sei lá, na sua oração lá, e nem por isso você está sendo herege, ou você está sendo blasfemo porque você está estudando evolução. A gente tem que parar com isso, cara. A gente tem que parar com essas guerras, né? O mundo já briga tanto por causa de outras coisas, a gente tem que ficar brigando. Pô, não, cara, são pensamentos diferentes. Entendeu? Então, primeiro, quando a gente fala em evolução, você não tem que crer em evolução, a gente crê em Deus. A gente aceita ou não aceita a evolução. Ponto final. Entendeu? Isso é interessante. Porque eu conheço gente por aí que dá aula de evolução e simplesmente começa a cutucar, né, a questão da religiosidade de cada um. O que eu acho extremamente deselegante, né? Eu acho isso ridículo, inclusive. Tá? Que isso fique bem claro, tá? Mas não tem como. Aí você vai perguntar assim, mas a evolução existe? Tem como provar a evolução? Bom, na ciência é sempre aquela história. A gente tenta provar, né? A gente a gente tenta provar cadê aqui a minha aula, hein? A gente tenta provar, né, a evolução. Então, como é que a gente então vai trabalhar com, né, tentar provar a evolução, tentar provar que a evolução existe? Bom, primeiramente, né, antes de apresentar para vocês as ideias evolucionistas, né, e poder falar de uma coisa um pouco mais epistemológica, o que é epistemológica? Contar um pouco da história da ciência. A gente tem que pensar primeiro, né, no que os cientistas foram descobrindo ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, nesse desenho aqui de cima, né, principalmente para você que nunca viu evolução, e os meninos do curso, eu peço um pouquinho de paciência, tá? Para que vocês entendam que a gente tem aluno de segundo e terceiro, que ainda estão se familiarizando com tudo isso, tá? Pessoal do curso, um pouquinho de paciência aqui. Bom, dá uma olhada nesse slide aqui, nessa ampliação de slide para mim, por favor, todos vocês. Você está vendo aí um braço humano, uma pata de cavalo, uma asa de morcego e uma nadadeira de baleia, né? Baleia? Bom, enfim. O que você está percebendo? Você percebe que esses quatro seres, eles têm um reflexo, digamos assim, de ossos comuns nessas estruturas tão distintas, né? Então, por exemplo, você está vendo aí, né, ossos com o mesmo nome em cada uma das estruturas, no seu braço, na patinha do cavalo, na asinha do morcego, na nadadeira da baleia. Quando os cientistas começaram a perceber essas, entre aspas, coincidências, né? Quando eles começaram a perceber essas nuances, eles começaram então a pensar, né, em como a evolução poderia ter acontecido nesse grupo. Bom, que grupo é esse? Mamíferos, né? E todo mundo aí é mamífero. Eu acho que essa noção todo mundo aqui tem, né? Independente se é segundo ou terceiro. Mas assim, você percebe então que todos esses mamíferos, eles têm algumas estruturas comuns. Aliás, né, Jorginha, quem vai fazer veterinária, como eu já te disse, né, você vai ver muito disso. Estruturas comuns, por exemplo, eu falei para você que quando você vai fazer anatomia veterinária, você vai estudar quatro animais, né, basicamente lá, boi, cavalo, porquinho e cachorro, né? E você vai ver muita coisa comum entre eles. É lógico, tem uma diferença aqui, outra ali da espécie, né? Mas acaba que, né, certos padrões anatômicos, por exemplo, como ossos, enfim, músculos, blá blá blá, acaba sendo o mesmo. Agora, por que isso? Quando você pega um grupo, exemplo, mamíferos, em que você encontra essas semelhanças, né? Aqui no caso, entre eles, ou seja, todos têm um número, tem um rádio, tem uma onda, um carro, não sei o quê, você então começa a induzir alguns pensamentos. Primeiro, todos aqui, eles tiveram um ancestral comum.
Então, os cientistas, quando bateram o olho nisso aqui, falaram assim, opa, peraí, se tem essa correspondência aqui entre eles, né? Mesmo sendo em funções tão diferentes, né? Porque a asa serve ao voo, a nadadeira serve para nada, deslocamento na água, enfim, né? O cavalo, enfim, tal. Mesmo sendo com funções tão diferentes, a gente, primeira coisa que a gente deduz, todos eles tiveram um ancestral comum. Ou seja, todos os mamíferos que existem na face da Terra atualmente descendem de um único mamífero que, a priori, ele habitava a época dos dinossauros lá para trás. Iada do céu, mas peraí, a gente é tão antigo assim, os mamíferos, ixi, muito mais antigo que vocês imaginam. Vou te mostrar isso depois nas filogenias, entendeu? E a gente só está aqui hoje, contando essa história, porque os dinossauros foram extintos. Porque os primeiros mamíferos, inclusive, esse ancestral, esse pai de todos nós, né, vamos dizer assim, ele era comida de dinossauro. E Ada, não fala isso pra mim não, pelo amor de Deus. Exemplo, lembra do Família Dinossauro? Baby, Fran, Dino, Bob, Charlene, que pô, Vovozilda, sei lá quem mais, enfim, né, querida, cheguei. Você lembra que quando a Fran abria a geladeira, saltava lá de dentro um monte de bichinho peludo? Ou você não lembra disso? Não lembra não, né? Ali é exatamente uma alusão a essa época em que os primeiros mamíferos eram predados pelos dinossauros. Quando os dinossauros foram extintos, né, pelo menos a maior parte dos dinossauros foi extinta, né, naquele meteoro que caiu lá, enfim, esse ancestral nosso aí, ele colocou a cara para fora da toca e falou assim, opa, peraí, crescer e multiplicai-vos. E saiu reproduzindo, esparramando pela Terra inteira e originando essas formas de vida que vocês estão vendo aqui e muitas outras. E aí, todas essas formas de vida, os descendentes atuais do mamífero ancestral, carregam, por exemplo, esse padrão ósseo aqui. Então, aqui você já fecha alguns conceitos importantes. Por exemplo, todos os mamíferos descendem do mesmo ancestral. Pergunto para você, áudio aberto, quem responder para mim vai ganhar um beijo do seu professor predileto, que a pergunta é a seguinte, como é que chama um grupo em que estão nesse grupo todos os descendentes atuais de um ancestral comum? Quem acerta essa? Calma, tem Luiz Felipe para todo mundo. É Quem acerta? monofilético? Monofilético, exatamente, meu garoto. Parabéns, Alexandre. Certinho, né? É monofilético. Então, um grupo chamado de monofilético, ele é um grupo que reúne todos os ancestrais, perdão, todos os descendentes atuais de um único ancestral. Os mamíferos, eles representam um grupo monofilético. Então, você já tem algumas coisas que você pode juntar aqui, ó, se você estiver anotando, né? Então, aí, ó, todos descendem de um mesmo ancestral, o grupo é monofilético, né? Esses órgãos que vocês estão vendo aqui, né? Braço, pata, asinha, nadadeira, como, né? Eles têm esse mesmo perfil de encontrar os mesmos ossos em proporção diferente aqui, mas cada um executando uma função diferente. A gente diz que esses órgãos aqui são chamados de órgãos homólogos. Órgãos homólogos. O que seriam órgãos homólogos? Órgãos com a mesma origem embrionária ou mesma origem evolutiva, porém executando funções diferentes. Entendeu? Então isso aqui é uma evidência da evolução. Né? Os cientistas bateram o olho e falaram assim, olha, nós conseguimos chegar a um padrão, todos os mamíferos são assim, embora os órgãos executem funções diferentes, mas como eles têm esse mesmo padrão ósseo, por exemplo, a gente então diz que esses órgãos são chamados de órgãos homólogos. E órgãos homólogos, né, são esses que têm a mesma origem embrionária evolutiva, porém, né, no caso, executam funções diferentes. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês anotem. Né? Você fala assim, como é que chama isso aí que você está fazendo? Eu estou te mostrando por que a evolução ela é pensada. Né? Por que se pensa em evolução? Por que a gente tem que admitir que existe evolução? Então, você pode chamar essa aula de evidências da evolução. Né? Então, a primeira evidência, a ocorrência de órgãos homólogos. Tá? A ocorrência de órgãos homólogos. Então, essa é a primeira coisa. Órgãos homólogos ocorrem, então, né,
em grupos monofiléticos, por exemplo, mamíferos. Exemplo, melhor exemplo, mamíferos. Bom, mas vamos descer o slide para você ver outra coisa aqui, ó. Olha só, dá uma olhada nesse slide aqui agora. Eu tenho, ó, aqui à esquerda, 3 seres muito parecidos. Um golfinho, o ictiosauro, que é extinto, né? Tá aqui, ó, fóssil. E, perdão, eu tenho um tubarão. São seres bem parecidos. Mas observe que cada um deles pertence a um grupo de animais específico. Tubarão é um peixe, sempre foi. O ictiosauro, que não existe, talvez você não saiba, é um réptil. E o golfinho é um mamífero. Você pode falar que nesse caso, como eles são bem parecidos, isso aqui são órgãos homólogos? Não. Porque órgãos homólogos aqui em cima, ó, eles têm, no caso, observe, ó, funções diferentes, ó. Eles podem ter as mesmas estruturas, a mesma origem embrionária e evolutiva, né, como queira, mas as funções são diferentes. Aqui você está vendo 3 seres adaptados a uma mesma função. Né? 3 seres com um conjunto de características adaptadas à locomoção no ambiente aquático. Então já é um pouco diferente. Quando você tem uma seleção de características idênticas, o que seriam as características idênticas aqui? Essa nadadeira dorsal que você está vendo aqui em cada um deles, ó, tá vendo? Essas nadadeiras peitorais, você está vendo em cada um deles. Essa nadadeira caudal, tá vendo? Então você tem uma seleção de características idênticas. Em seres com histórias evolutivas diferentes, ou seja, um mamífero, um réptil, um peixe, cada um evoluiu à sua maneira, mas eles se parecem muito. A gente não fala em órgãos homólogos como lá em cima. Aqui a gente está falando agora de órgãos análogos. O que são órgãos análogos? Órgãos análogos, né? São órgãos que executam a mesma função, nadadeiras. Os 3 têm nadadeiras, tá vendo? Executam a mesma função. Porém, surgiram né, a origem dessas nadadeiras foi, né, de histórias evolutivas diferentes. Surgiu ao acaso em cada um desses 3 grupos, cada um dentro da sua história evolutiva distinta, né, longe um do outro. Então, por exemplo, tubarão. Tubarão, do jeito que ele existe há mais ou menos 65 milhões de anos. Beleza, né? Então, há 65 milhões de anos o tubarão está lá dentro da água do jeitinho que você conhece ele. Né? Essa boquinha dele sensacional, né? Aí, lembra que eu falei para vocês aqui em cima do ancestral do mamífero? Num belo dia, o ancestral do mamífero chegou perto da água ali e falou assim, opa, eu acho que aqui é bom para eu viver. E começou a viver ali. Milhões de anos se passaram. O ancestral dos mamíferos deu origem a um golfinho. Entendeu? Então, quando eu falo para vocês de histórias evolutivas diferentes, né, você tem que entender que o tubarão teve, né, tem, né, a sua história evolutiva X, o golfinho tem uma outra história evolutiva Y, mas devido à pressão seletiva ali no ambiente aquático, as características físicas deles, né, foram selecionadas de forma semelhante. Então aqui, órgãos análogos executam a mesma função, porém, né, com histórias evolutivas, com origens evolutivas, origens embrionárias distintas. Não vai confundir análogo com homólogo, não. Isso é muito comum, né? Beleza? Agora dá uma olhada aqui do lado, ó, aqui à direita, aqui, tá vendo? Ó, mesma coisa. Isso aqui é um outro exemplo também, ó, de analogia. Né? O que é uma analogia? Você está vendo, então, ó, a semelhança entre 3 seres de histórias evolutivas diferentes. Quem? O príncipe, aqui à esquerda, o jacarezinho, aí no meio, e o hipopotamo, né? O hipopotame aí, ó. Os 3 com o mesmo perfil, olhinhos e narinas fora da água. Né? Então, isso aqui também corresponde a uma analogia. Você tem um anfíbio, um réptil, né? E um mamífero com características semelhantes.
porém, cada uma delas selecionada dentro do seu contexto evolutivo. Então, os cientistas começaram a olhar essas características e começaram a bolar algumas ideias. Né? Falar assim, olha aí, tá vendo? Isso aqui tem a ver com o processo evolutivo, tal, né? Enfim, então aqui, órgãos homólogos, órgãos análogos. Vendo que interessante? E aí, aqui, nesse slide, por exemplo, à esquerda, exatamente aquilo que a gente comentou, Olha que bonitinho isso aqui. Aqui você tem um ancestral comum, né, dos mamíferos. Pressupõe-se que ele tenha sido parecido com um rato, alguma coisa muito pequena, né? Porque assim, por que ele era pequeno? Porque naquela época quem dominava o mundo eram os dinossauros, né, cara? Então os primeiros mamíferos, eles tinham que viver intocado, né? Tipo, era arborícola, alguma coisa assim, eles fugiam, né, cara? A gente era presa naquela época. A gente era predado, né, bicho? Você tá lá, né? Tiranossauro Rex nem abocanhava todo mundo ali e tal, né? Mas a partir do momento que os dinossauros foram extintos, o que aconteceu com o ancestral mesmo? Ele pegou, e foi dar origem, aos mamíferos atuais. Então, o que está acontecendo aqui? Aí você fala assim, já sei, você falou, né? É monofilético, tem o mesmo ancestral, órgãos homólogos, né? E esse processo você está vendo aqui, onde todas as espécies atuais, elas derivam desse mesmo ancestral. Olha minhas mãos aqui, As espécies atuais derivam do mesmo ancestral, como você está vendo aí, como se o ancestral fosse um solzinho, e desse solzinho surgissem os raios aí, irradiando as espécies atuais. Esse fenômeno da homologia, dos órgãos homólogos, ele é explicado, por isso que você está vendo aqui, que a gente chama de irradiação adaptativa. Entendeu? Então, essa irradiação adaptativa, ela explica essa questão dos órgãos homólogos. Então, o que seria a irradiação adaptativa? É exatamente o surgimento das espécies atuais, né, oriundas de um único ancestral comum. Alguém vai perguntar assim, por que você não pôs legenda nos seus slides? Porque isso aqui é uma aula específica. É uma aula diferenciada. Então, eu preciso que você acompanhe comigo aqui, né? Porque na universidade, por exemplo, eu quero te dar uma dica, algumas dicas para vocês que estão indo para as universidades. Toda vez que você for apresentar qualquer coisa, slide, nunca leia o slide. Põe a figura e fala. Entendeu? E aí, né, aquele que tiver ouvidos, que ouça, né, como diz lá. Então vocês vão anotando. Mas depois é lógico que dá um texto para isso, não preocupa não. E tem os livros também de vocês, enfim, né? E eu não estou aqui para ficar lendo slide, porque senão você brocha, né? Você vai dormir, você vai assistir o Triturando com Cris Flores e Ana Paula Renault. Olha que delícia aquele programa. É a Flor, né? Gente, aquele programa é ótimo. Lá em Goiânia é recorde de audiência, né? Escuta aqui. Aí, cara, chama irradiação adaptativa. É o que você está vendo aqui, do ancestral surgem todas as espécies atuais, né? E aí então, né, a gente fecha aqui o bloquinho dos órgãos homólogos. O que tem no bloquinho dos órgãos homólogos? Ancestral comum, órgãos que executam funções diferentes, com a mesma origem evolutiva embrionária, monofilético, como o Alexandre falou muito bem, né? E agora a irradiação adaptativa. Né? Foi isso que aconteceu, essa é a nossa história de mamífero. Né? Aí depois, eu falei para vocês que a gente ia falar dos sapiens, né? A gente vai pegar mais ou menos, deixa eu ver aqui, cadê o ramo da história que nós vamos pegar? Esse ramo aqui, Tá vendo esse ramo da árvore aqui, da irradiação dos mamíferos? A gente vai pegar esse ramo aqui, onde está o chimpanzé. Porque esse bicho que você está vendo aqui, doem quem doer. Ele é o nosso parente evolutivo mais próximo. Não, Iado, só se fosse eu, porque meu, né? Não. Gente. Aí é que entra, né? Aquelas coisas assim, não, Iado, não fala isso pra mim, não, pelo amor de Deus. Eu sou parente do macaco-tião? Você é parente do macaco-tião, evolutivamente falando. É a última bifurcação, aliás, assim, né? É a última bifurcação que dá origem à nossa espécie. Aí a gente já começa a comentar sobre evolução humana também. Interessantíssimo isso aí. Tem discussões tremendas sobre, né, quem somos, né, como é que a gente surgiu. Por que nós estamos aqui hoje? Né? E aquela história que talvez choque todo mundo, né? Que existe DNA, por exemplo, Neandertal em todos nós. Não é, mas aí tem gente que fala assim, mas eu nem sei o que é um Neandertal direito. Pois é, por isso nós estamos aqui. Né?
para você entender, então, essas nuances, que às vezes lá na sala, não dá tempo de a gente conversar tudo isso, não dá tempo de a gente falar devagar com vocês, né? Dá tempo de fazer essa abordagem mais pessoal que a gente está fazendo aqui, ó. Né? Onde a gente pode falar bem devagar, você pode ir pensando em cima do assunto, que às vezes lá na sala, vou ser sincero, eu já fui aluno, e enquanto professor eu sei disso, às vezes vocês nem pensam na sala de aula, porque é tanta coisa que a gente descarrega lá em cima de vocês, que vocês só têm tempo de anotar. Anota, aí chega em casa que vocês vão começar a querer pensar, aí às vezes perde, fala assim, nossa, eu falo daquilo para mim, eu cedo, eu boboei, né? A específica é para isso. A gente poder falar mais devagarinho, mastigar mais, soltar mais ideias para você, refletir sobre isso. Né? Por exemplo, a gente vai falar para vocês, né? A gente vai pegar esse ramo aqui, ó, trabalha com evolução humana, né? E vai falar assim, olha, nossa espécie surge com tal. Né? A separação entre nós, por exemplo, os chimpanzés, aconteceu há mais ou menos 10 milhões de anos atrás. Né? Gente, ele é tão nosso parente. Quantos cromossomos nós temos por célula? 46. Quantos cromossomos que esse bicho aqui tem por célula? 48. Não precisa nem descer em análise de DNA, não. É só você pensar no número de cromossomos, cara. Ele tem 48 cromossomos, você só tem 46. Aí você começa a ver o grau de semelhança. Histórias para o futuro. E a Ada está me chocando, eu quero ir embora. Não, não vai embora ver o triturando, não. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui outra coisa agora, aqui do lado direito do slide, ó. Opa, não é isso aqui não. Olha aqui, ó, do lado direito do slide, então a gente falou de radiação adaptativa, né? Agora aqui você está vendo o quê? Ah, você fala, eu já sei o que eu estou vendo aí, ó. Você falou lá, né, no slide anterior, você falou sobre os grupos diferentes, né, que tinham nadadeira e tal, né, o ictiosauro, tubarão, golfinho, é a mesma coisa aí, não é? É, exatamente, ó. Então, se você tem grupos diferentes, né, tendo nadadeiras, por exemplo, como você está vendo esse slide lindo aqui, ó, a gente está falando em analogia, né, em órgãos análogos. Só que presta atenção, uma coisa aqui, ó. Deixa eu te contar, né? Deixa eu repetir a história do tubarão. Vou pegar aqui embaixo o tubarão golfinho, né? O tubarão estava lá na água há 65 milhões de anos. O ancestral dos mamíferos, um pouco não, né? Sei lá, muito tempo depois disso, ele passou a viver na água. Ó, então o tubarão já estava na água. Presta atenção nos meus dedos aqui para você entender, ó, o que eu vou dizer agora. Ó. O tubarão estava na água. O golfinho vai lá para dentro da água. O pinguim era uma ave, né? Era um dinossauro, porque eu não sei se você sabe também, vou te contar nessa história da evolução. As aves são os descendentes diretos dos dinossauros. Sim, essa galinha que você tem aí na sua casa, o galinheiro, que às vezes quando o povo liga para você, né? Se o povo ouve, você tem vergonha, fala assim, não, no vizinho, né? Esses galinheiros que seu pai tem na sua casa, essas galinhas que você cria aí, meu filho, é descendente de dinossauro. Não, Yara, não fala isso pra mim, não. Ué. Aí, cara, esse pinguim passou a viver dentro, ó, dentro da água o golfinho, dentro da água o pinguim, dentro da água o tubarão, dentro da água o tiosauro, dentro da água o peixe-boi. Peixe-boi, cujo feminino não é peixe-vaca, pelo amor de Deus. Ó, peixe-boi, a tartaruga, todo mundo indo para dentro da água e desenvolvendo nadadeiras a priori. Aí eu falo em irradiação, eu falo em algo divergente? Não, eu falo em convergência evolutiva, convergência adaptativa. Então, esses casos de órgãos análogos, eles surgem dentro daquilo que a gente chama de convergência evolutiva, que é a seleção de características idênticas em virtude da pressão seletiva de um determinado ambiente. No caso, ambiente aquático, para ilustrar esse exemplo aqui. Entendeu? Maravilhoso isso, né, cara? Evolução é massa demais. Ela vai pegar e apertar. Lá aperta a Luísa. Tem esse lindo. Entendeu? Então, os órgãos análogos se justificam por isso, por convergência evolutiva, ou também chamado de convergência adaptativa, que é a seleção de características idênticas, né? Nesse nosso caso aqui, nesse exemplo, nadadeiras, né? Em virtude da pressão seletiva em um determinado ambiente.
no caso aqui, né, ambiente aquático, selecionou nadadeiras em todos eles. Legal, né? Muito massa. E aí você começa a perceber, né, as nuances do processo evolutivo. No dia que a gente vai entrando, a gente fala assim, porra, isso é doido demais, cara. Também é doido demais, né? Interessante demais a evolução. E aí eu vou mostrar vou postar para vocês a lista, né, sobre esse assunto aqui. Gente do céu, hoje tem um conto do Brizola, meu Deus do céu. E aí eu vou então postar a lista para vocês, né, sobre esses assuntos, sobre órgãos análogos, homólogos e radiação adaptativa, convergência adaptativa. Ah, sabe a irradiação aqui do lado, ó? No Amabis, que eu sei que tem aluno aqui que é amabista, né? Eu já falei para vocês do Amabis, é o melhor livro de biologia, né? Todo candidato de biológicas é bom ter um Amabis, né? Porque o Amabis é uma referência muito boa. Nessa onda de apostilas agora, ó, eu falei isso um dia nos segundos anos, o pessoal do segundo acho que tá de prova, as meninas estão aí. Os livros devem estar a preço de banana lá nas lojas dos usados, lá perto do Prever Centro. Então, se um dia você estiver passando ali de bobeira com seu pai, de carro, fazendo, pai, pare um pouquinho, deixa eu ver quanto é um Amabis usado aqui para mim. Compra o Amabis, né? Lá no Amabis, ele não usa o termo irradiação adaptativa. Então, eu vou colocar o termo que ele usa aqui, só para você ter uma noção. Lá ele chama de divergência, dá na mesma, né? Divergência evolutiva. Tá? Então, pode ser irradiação adaptativa ou divergência evolutiva. Aqui é a divergência, aqui é a convergência, né? Então, divergente, convergente, insurgente. Nunca assista essa sequência de filmes, é muito ruim. Coitada que a menina, ela só faz filme ruim, essa Shailene Woodley. E divergente é ruim, convergente é ruim, insurgente é ruim, tudo é ruim. Tudo é ruim. Só não consegue ser pior que A Culpa das Estrelas. Já assistiu A Culpa das Estrelas? Não assistiu? Não assista. Você passa o filme inteiro achando que ela que vai morrer, no final é ele, tá? Já contei o final pra você não assistir. É ruim demais, não assiste não. Todo filme que você mulher faz é ruim. Feita essa parte, ok? Alguma dúvida? Áudio aberto para você, então. Quem quer perguntar? Áudio aberto. Alguém pergunta? Vocês são tímidos no áudio, né? Eu te entendo. Normal. Né? Mas o Cebobiba, ele não pôs o bate-papo. Mas qualquer coisa, o grupão tá lá, né, gente? Também. Ó. Às vezes você fica com vergonha. É mesmo, né? Por que vocês, em vez de abrir o áudio aqui, vocês não perguntam no grupo aqui? Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no grupo. Não, o grupo a gente só posta, né? Mas qualquer pergunta que vocês tiverem, joga lá no grupo, né? Às vezes eu demoro uns 3 dias para ler uma mensagem lá, né? Porque eu tenho preguiça de celular, né? Já viu como é que é a minha frase lá? Fale somente o necessário. Eu tenho preguiça. Que tem gente que faz assim, igual a tia da família. Bom dia, eu sei o que, eu sei o que. Oh, eu sou tão antissocial que eu consegui sair do grupo da família. Só para você ter uma ideia. Entendeu? Agora, se é uma dúvida, joga lá. Eu leio aqui, ó, a gente responde aqui para você. Às vezes tem vergonhinha, né, de falar, que não, minha voz é feia demais no microfone, né? Então, relaxa. Tranquilo? Bom, então, essa é a primeira parte. Olha que legal isso aqui agora. Outra ideia que permitiu os cientistas começarem a testar a evolução, começaram a pensar em evolução. Olha aí. O que você está vendo aí? São embriões, né? Embriões. Aliás, nunca foi fácil estudar embriões, nem anatomia, cadáveres, não, viu? Durante muito tempo, né? Infelizmente, aí entra, né? Por que os evolucionistas são revoltados com a igreja, né? Era aquela coisa assim, sacrilégio, né? Mexer com cadáveres, principais e tudo mais, né? Pensa como é que foi difícil para a ciência chamada anatomia humana desenvolver, né? Porque não podia mexer com cadáveres para estudo há tão certo tempo atrás. Lá, aí depois com o iluminismo, né? Aquelas épocas lá que o negócio ficou mais brando. Mas, por exemplo, aqui, cara, você está vendo embriões, né? Devidamente legendados ali, ó. E se você tem se você tem um perfil observador mínimo que seja, você começa a olhar os exemplos aqui em cima, né, e começa a notar algumas semelhanças, né? Por exemplo, olha aqui, ó. Se você pega esses 4 da direita, porco, boi, coelho e homem, são mamíferos, né? E você vê, pelo menos aqui nessa linha 2, nessa primeira e nessa segunda linha, fica melhor ainda. Olha que bonitinho aqui, ó. Você vê a semelhança entre eles, tá vendo? Agora, se você compara, por exemplo, o embrião do porco, do porco com a galinha, já vê uma diferença, tá vendo?
Se você compara da galinha, por exemplo, aqui com a tartaruga, já é muito diferente. E assim vai. Aí os cientistas bateram o olho nisso aqui, né? Óbvio, muito maior que isso, falaram assim, pô, peraí, embriões de organismos que estão dentro de um mesmo grupo biológico, de um filo, enfim, e tal, né? Eles têm muito mais semelhanças entre si do que quando a gente compara eles com embriões de outros grupos. Aí eles criaram, né, por exemplo, essa primeira parte que a gente fez todinha, a gente chama de anatomia comparada. E essa parte aqui agora é a embriologia comparada. Então eles começaram a pensar a evolução analisando embriões de animais. Isso até hoje. Não vou dizer assim, como é que eu vou te falar, cara? Há um fascínio muito grande, né, por embriões. É interessante, porque todo departamento de anatomia que você vai nas universidades brasileiras, eles gostam de colocar uns vidros com os embriões mal formados ali, embrião que ia ser chifópado, né? Chifópado é siamês, para quem não sabe. E é meio que circo dos horrores, né? Uma coisa meio chocante, assim. Você vê uns embriões deformados lá, né? Então, quer dizer, existe sempre um fascínio com embriões. É interessante. Na veterinária, por exemplo, né? Georginha vai entrar para fazer veterinária, cara. E você vai ver os embriões dos bichinhos. Igual você tá vendo aqui, Jorge, ó. Igual meu embrião lá do cachorrinho, do porquinho, do boizinho, não sei o quê. Tudo em vídeo conserva lá, assim, sabe? Meio que expostos nas prateleiras, assim. Cara, eu queria muito entender, saber por quê, para quê, né? Tá, porque existe entre aspas, um fascínio, né, sobre esse negócio de embrião. Porque assim, o que acontece com esses embriões? Como é que eles vão parar ali? Né? Abortos espontâneos, às vezes, né? Às vezes, então, tem uma má formação, aí detecta isso no ultrassom, por exemplo, não, fiz um aborto, tal, não sei o quê. Aí, entre aspas, né, em nome da ciência, né, não sei para onde vai isso, é uma coisa que a gente vai discutir um dia também na específica, que é bioética, né? Eles pegam esses embriões oriundos de aborto e doam para as universidades, cara, e eles simplesmente, né, eles colocam os embriões mal formados, os embriões, né, sei lá, estranhos, enfim, muito chocante às vezes, dentro dos vidros lá e põe nas prateleiras. Ninguém abre aquilo, ninguém estuda aquilo, mas tá lá para você ver, né, aquele freak show, aquele circo dos horrores lá, né? E, como eu estou falando, na veterinária os embriõezinhos animais, lá na anatomia humana você vai ver os embriõezinhos humanos, né, mal formados, lá, muito triste. E aí também você vai ver, né, nas aulas de anatomia humana, por exemplo, né, e também na anatomia veterinária, a circulação fetal. Aí, cara, vai estar um cadáverzinho do recém-nascidozinho ali para você, né, um fetinho ali para você estar. Triste, né? Muito triste, mas preparem-se, é aquilo que eu falo para todos vocês. Se vai para curso de biológicos, você pretende para curso de biológicos, tem nojinho, é melhor você nem ir, tá? Nem vai. Pense outra coisa pra você fazer. De boa. Não querem te desestimular, mas é te preparar porque tem ali, né, para você trabalhar. E aqui, então, embriologia comparada. Né? Isso aqui foi proposto por um cientista chamado Haeckel. Você conhece o Haeckel? Ernest Haeckel. Haeckel foi o cara que cunhou o termo ecologia. A palavra ecologia, quem descreveu ela pela primeira vez foi o Ernest Haeckel. Escreve-se H-A-E-C-K-E-L. Haeckel. Haeckel, ele cunha o termo ecologia e Haeckel foi o pai da embriologia comparada. Ele não podia ver um embrião dando sopa, porque ele ia lá e juntava nas ideias dele. Aí ele faz a famosa lei de Haeckel. A lei de Haeckel diz assim, ó, a ontogenia recapitula a filogenia. O que quer dizer isso, a lei de Haeckel? A ontogenia recapitula a filogenia. A ontogenia, desenvolvimento embrionário. Filogenia, história evolutiva. Foi aquilo que eu falei logo no começo. Quanto mais parecidos morfologicamente embriões de um determinado grupo, mais próximo é o parentesco evolutivo entre eles. Então, por exemplo, os embriões de mamíferos, que a gente já falou desde o começo da aula, né? Que é um grupo monofilético, todos descendem de um mesmo ancestral, eles são muito mais parecidos entre si, né? Do que, por exemplo, quando você compara um embrião de mamífero com um embrião de ave, ou compara o embrião da ave com a tartaruga, que é um réptil, e compara um réptil com um anfíbio, um mamífero com um peixe, você vai ver bem as semelhanças entre os mamíferos e a diferença entre eles e os outros. Entendeu?
Então, os cientistas começaram a olhar para a evolução até mesmo, né, a título de embriões. Então, primeiro compararam-se órgãos, né, como a gente viu lá, né, órgãos homólogos, órgãos análogos, depois desceram, né, a título de embriões. Então, mais uma evidência, né, do processo evolutivo, né, por trás dos seres vivos. Agora, tudo isso que a gente está falando está nos seus livros, tá? Pode ficar tranquilo que a gente não está viajando, não. Tem a viagem aqui que eu conto as histórias das universidades para vocês, né? Dos embriões lá nos vídeos de conserva, pelo amor de Deus, horrorosas isso. Freak show total, vocês vão ver isso. Eu falei, é mesmo, Iada falou, né? Eu achei que era brincadeira, mas é verdade. Bom, aí entra o perfil ecológico, né? A gente falou sobre isso nos terceiros anos, eu comentei sobre isso aqui esses dias, né? Que isso aqui, ó, aí, Alexandre, ó, os chifres que você tanto queria saber, meu rapaz, olha aí, ó, os chifres e os veados machos batendo cabeça aí, ó, né? A evolução por trás dos processos de seleção sexual, né? O que é a seleção sexual, meus alunos? É a escolha do parceiro para o acasalamento. Olha aí o que vocês estão vendo, briga de macho. É igual lá no pré-veste, as meninas passam, os meninos ficam dando cabeçada um no outro. Pá, 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 né? Eu vou pegar, não, sou eu, sai pra lá. Cabeçada. Mas nos mamíferos, aquilo que a gente sempre fala. Quem escolhe? As fêmeas. As fêmeas determinam a escolha. Essa semana eu dei essa aula no terceiro ano, né, Alexandre? E aí o Alexandre quis saber sobre os chifres. Eu falei, olha, isso é um chifre. Por que não é corno? Porque sabia que tem diferença de chifre e corno? Não, tem mesmo, Iada. Não é chifrudo. Não, pá, não tô falando nesse nível não. Tô falando a verdade. Por exemplo, isso é chifre, ó. Por que os veados têm chifres? Porque o chifre deriva da estrutura óssea. Né, ó, o osso. Você tá vendo que é uma projeção óssea? E o detalhe, sabia, Alexandre, já que você perguntou, não teve como falar, sabia que depois da época reprodutiva esses chifres caem? Eles caem, aí depois quando chega a outra época reprodutiva, os chifres crescem de novo. Por isso que às vezes as pessoas acham, né, eventualmente uma galhada, né, como a gente chama os chifres dos veados, uma galhada perdida por aí. Não sei se você já viu, se já achou, se já pegou, né? Acha uma galhadinha, né? Só que tem que, assim, ele cai, né? Alguns dias depois ele está decompondo, né? Aí, às vezes, a pessoa dá a sorte de, sei lá, o veado perdeu o chifre num dia, o cara passa lá no outro dia e pega, né? Aí você fala assim, não tô entendendo o que você tá falando. Você tá falando com o Alexandre, né? Porque o Alexandre já pegou essa aula. Seleção sexual. Ontem, né, Alexandre, a gente falou sobre isso, né? Então, pessoal, terceiro ano do centro, né? Que isso aqui a gente chama, é outra evidência da evolução, a gente chama de seleção sexual. Né? O que é a seleção sexual? Escolha, né? Entre aspas, escolha, do parceiro ideal para o acasalamento. O que as espécies buscam com isso? Uma qualidade na descendência. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, aqui em cima, né? Ixi Maria, parece que tem até um negocinho ali na... Ai, gente, desculpa, eu tinha que ter coberto ali, né? Tá vendo o pupil do bicho lá? Olha lá, no bicho da esquerda tem um pupilzinho. Olha lá pra você ver. Aí, cara, é o seguinte, na época reprodutiva, por exemplo, uma fêmea de veado, ela demora um tempinho para pôr o ovócito para fora, né? Ah, o pessoal do sul também teve isso, né? Eu falei sobre isso lá também, perdão. E aí, o que acontece? Esse ovócito, ele não pode ser entregue para o primeiro macho que aparece. Então, o que tem que acontecer? Os machos brigam, né? E ao brigarem, o macho mais forte é que tem direito de fecundar o ovócito. Para quê? O filhotinho nascer forte, viável. Forte e viável o suficiente para ele perpetuar a espécie. Entendeu? Então, isso é seleção sexual. É um investimento na qualidade da descendência. Claro que nem todas as espécies investem, em qualidade. Muitas espécies investem em quantidade de descendentes. Os mamíferos e as aves são dois grupos em que a seleção sexual é muito forte, muito evidente. Né? E o investimento é em qualidade, na maioria das espécies, claro. Beleza? Por exemplo, pavão que você está vendo aí, ó. Olha aí, você está vendo uma cena romântica, né, cara? Deixa eu fechar aqui minha cara aqui para eu ver aqui. Deixa eu ver essa cena. Enquanto ali em cima você está vendo uma cena de extrema brutalidade, violência, aqui você está vendo uma cena romântica, né? Olha que bonito, ó. Esse aqui da direita, com essa cauda monumental gigantesca, é o macho. Nas aves, os machos são coloridos, são chamativos, são vistosos. Eu já visto galho e galinha em sua casa, na fazenda, né?
O galo é que é imponente, aquelas penas no peito dele, assim, ó. Aquele olhar de, putz, sou bonito e gostoso, me notem, né? É exatamente o que a pavão fêmea, né, tá fazendo aqui. Olha aqui o olhar apaixonado dela, o olhar lânguido dela para ele. Adivinha o que ela tá pensando? Ela tá pensando assim, nossa, eu quero preservar meus genes com esse macho, com essa cauda colorida. Entendeu? Então, quando as fêmeas das aves vê um macho com essa cauda maravilhosa desse jeito, elas falam assim, nossa, tô indo lá pro rumo dele. Elas vão tudo pro rumo dele. Correndo lá. A seleção sexual nas aves é diferente dos mamíferos, né? Porque nos mamíferos tem um critério da fêmea escolher. A fêmea que determina. Né? Isso até na espécie humana, como a gente já comentou em algumas turmas. Né? Quer dizer, você é que escolhe. Os machos nos mamíferos têm o papel da iniciativa. Eles vão atrás. Né? Chegam junto lá. Agora, o grande lance da seleção sexual, gente. O grande lance da seleção sexual é você juntar isso que a gente está falando a título de evolução e relacionar com a ecologia. Ecologia. As meninas do segundo ano viram com o Jefferson ano passado. Os meninos do terceiro ano viram com o pastor Kleber esse ano. Os meninos do curso viram com o pastor Kleber no sul. E o pessoal do centro viu com a Vânia ou com a Kênia. Uma das duas lá, né? Mas todo mundo sabe ecologia. Aí você fala assim, tá, mas qual que é o lance da seleção sexual relacionado com a ecologia? Bom, é só você pensar. O exemplo que eu dei ontem lá, né, no terceiro ano do centro. Por exemplo, se você tem 5 fêmeas de veados e você tem 12 machos ali, esses 12 machos começam a fazer igual esses dois estão fazendo aqui. Cabeçada num, cabeçada no outro, vem cabeceira aqui e tal. Só um vai conseguir fecundar 5 fêmeas. E os outros 11? Esperar a próxima temporada de reprodução. Não, Iada, mas esperar a próxima temporada de reprodução. Não tem meio termo, não tem assim. É igual me perguntaram para mim assim: tem como burlar a seleção sexual só na nossa espécie? Malandramente, né? Mas nos animais, não consigo, não, a fêmea não aceitou, ninguém copula. Esses 11 machos que perderam para esse único aí que fecundou, né, o harém, eles vão embora. Aí você começa a entender o quê? Aquela história de que os mecanismos de controle de crescimento populacional, não é todo mundo que reproduz, né? O número constante de indivíduos nas populações ao longo das gerações, né? Lembra da curva de crescimento? A curva de crescimento populacional não faz em J primeiro, depois ela cai para a direita? Exatamente por isso. Quando é uma espécie onde todo mundo consegue reproduzir, fica igual a nossa. Qual o perfil da curva populacional da espécie humana? É um J, é um exponencial, e está indo, e está indo, e está indo, até um dia vai começar a cair. Porque não vai ter planeta para todo mundo. Né? Então, quando você fala em seleção sexual, além dessa questão do critério, né, evolutivo, que você investir em qualidade descendente, você ainda tem o controle da população sendo feito ali. Entendeu? Isso é interessante. Né? Isso é um ramo que a gente chama de ecologia evolutiva. Né? É difícil falar de ecologia evolutiva aqui no ensino médio, mas aqui a gente pode dar alguns toques, tipo esses que a gente está comentando com vocês. Tá? Em que muitos daqueles aspectos ecológicos eles têm a ver com o perfil evolutivo aqui. Tipo aquela história predador-presa, né? Os predadores, eles são, digamos assim, fatores evolutivos específicos em cima da população de presas e vice-versa, né? Então, tá aqui a seleção sexual para você ilustrando, né? Um exemplo de seleção natural onde há um investimento na qualidade da descendência. Não é interessante uma espécie reproduzir e deixar um descendente fraco, que não vai conseguir sobreviver. Entendem isso? E isso faz parte daquela lógica de programação do DNA. Por que esse livro aqui chama o gene egoísta? Por que esse livro aqui chama o gene egoísta? Porque o DNA que habita dentro de cada um de nós, ele só tem uma única função: preservar-se. Aqui em cima. Preservar-se. Para isso, ele usa dos mais absurdos subterfúgios que vocês têm nessa nossa biologia. Até mesmo a gente, Adam. Até mesmo a gente. Se eu te contar o que o DNA faz a gente acreditar para a gente reproduzir, você não acredita.
Você fala assim, não, peraí, aí para que eu vou descer. Entenderam? Então, tudo que a gente está conversando aqui, por exemplo, esses mecanismos, tem a ver com a programação DNA. Por isso que ele chama o gene egoísta. Porque ele não quer nem saber. Ele não quer saber o que vai acontecer com esses viados bater cabeça aí não, filho. Ele quer saber que vai sobrar um ali e vai conseguir reproduzir e acabou. E o DNA se preserva. Ele não quer saber quantas pavão fêmea vão chegar aqui, não. Ele quer saber desse macho fecundar todas elas e ter descendente de pavãozinho com DNA dentro deles. E a espécie perpetuar. Miada do céu, tô ficando doido. Você é específico, vocês estão me deixando doido. Essa é a intenção. Fazer você pensar na biologia como algo muito maior, muito mais bonito do que aquela pataquada que a gente fala lá em quatro paredes para vocês. Entendeu? Isso é que é interessante. A gente conseguir pensar em cima dessa biologia. Tá? Ah, eu tenho o PDF inteiro desse livro aqui, ó. Não tem como a gente pôr, eu vou fazer um drive, né, pra gente, depois, sei lá, posso esse livro pra vocês lá, mas ele é fácil de achar para não ter, não. Bom, aqui outro caso, né, interessante, evolução, olha que bonitinho aqui. Ah, aqui, ó. Saca só, aqui vocês conhecem, eu vou filtrar esse slide, aqui, ó, vocês conhecem, ó. O que significa esse slide aí? Você fala assim, todo mundo é venenoso, Yada. É, todo mundo é venenoso, olha aí, ó. Tá vendo? Todo mundo tem um quê aí, né? Tem perigo, né? Ó, sou colorido, fique longe. Né? Aí é aquela coisa. Você viu, por exemplo, no texto que eu te mandei, que em relação àquela história que o Dawkins contou, que as formas, as moléculas, enfim, as formas de vida, elas sempre estão dentro daquele perfil da estabilidade, né? Soltar alguma coisa estável nesse mundo para preservar-se. E nada mais oportuno, por exemplo, há muitas espécies, que você tem um colorido ali para indicar, né? Olha, é o seguinte, se você vir aqui e quiser me mastigar, ou querer me devorar, ou pelo menos passar a mão, a língua aqui em mim, você vai ter essa pituca, aí você vai morrer. Se ninguém se atreve, por exemplo, a chegar perto desses seres aí, o que acontece com eles? Eles sobrevivem. E uma coisa que eu vou falar demais para vocês a título de evolução, origem da vida, essas matérias nós vamos ver. Quem sobrevive, reproduz. E quem reproduz passa seus genes adiante. O DNA, ó, o DNA egoísta cumpre seu papel aqui. Mas presta atenção aqui agora. Vou te dar o nome disso aqui. Essas espécies que têm, né, digamos assim, esse perfil colorido, né, essa sinalização à base de cores, por exemplo, a gente chama então essas cores de aposematismo, também chamada de coloração de advertência. Então, muitas espécies na natureza têm o que a gente chama então de sinal aposemático. Tá? Então, você pode chamar assim, aposematismo ou sinal aposemático. Você pode colocar em parênteses assim, coloração de advertência. Né? O que significa a coloração de advertência? Sou perigoso, mantenha-se longe de mim. Né? E nessa de muita gente se manter longe, né, ele acaba sobrevivendo. Ao sobreviver, reproduz. Pergunta, Yasmin. Você que já é de Não, o casa. senhor já falou. Ah, muito bem, Yasmin Ferreira. Que legal, amanhã tem plantão, hein, Yasmin? Você vai estar lá, como sempre, né, minha princesa? Vou. Fechou, muito bem. Ganhou um beijo, tá? Do nosso iFood, ele mesmo, Rafael Motinha, crush supremo de todos nós aqui desse colégio pré-veste. Então aqui chama sinal aposemático. É o indício de evolução, né? Por que o sinal aposemático é interessante? Porque tem aqueles, como esses aqui que vocês estão vendo, que são realmente venenosos. Né? Por exemplo, são peçonhentos, como é o caso da coral, são tóxicos, como é o caso da amanita. O que é amanita? O fungo. Esse fungo aqui de conto de fadas, ó, ele é tóxico. E mas isso é do cogumelo Super Mario. Exatamente, tóxico. Pesquisa, chama amanita. Amanita muscaria, amanita phalloides, né? Inclusive, nos livros de histórias infantis no hemisfério norte, como esse cogumelinho ele cresce naturalmente nas florestas lá de pinheiros, enfim, esse cogumelo não pode mais ser representado nos livros de história infantil. Sabe por quê? Porque o menino vê aquilo, né? Ah, nossa, os Smurfs moram nesse cogumelinho, sei lá quem, né?
Aí o menino vê no livro de conto de fada, um dia que ele está passeando lá num desses bosques, vê um cogumelo daquele e pega. Antes de pegar, de repente leva a mão na boca, entendeu? Intoxica. Então existem espécies que são realmente, né, venenosas, tóxicas, e tem sinal aposemático bem evidente. Você bate, por exemplo, a coral, todos nós, né? Você olha e fala assim, pô, essa cobra preta, vermelha e branca, isso é uma coral. Mas você sabe, nós sabemos que existem as corais verdadeiras e existem as corais falsas, né? Essas corais falsas, por exemplo, né? Elas são, então, como a gente vai falar aqui agora, organismos que imitam o sinal aposemático. E esses organismos que imitam sinais aposemáticos, eles são chamados de miméticos, mímicos, e executam, então, os casos de mimetismo na natureza. Olha que bonitinho aqui, então, né? Tá vendo? Então, aqui, à esquerda, uma borboleta chamada monarca, tóxica. Tóxica. Sabe por que ela é tóxica? Quem se atreve a responder essa? Beijo, Rafael Ferreira, nosso crush supremo. No caso da Carla, beijo do professor João de Química, Carlinha. Se você acertar, por que a borboleta monarca é tóxica? Quem quer responder essa? Quem acerta? Vai, Alexandre. Quem mais está aí que gosta de responder? Vai aí, alguém responde. Sem pesquisar no Google, pelo amor de Deus. Isso aqui é um específico. Isso aqui não é quiz de quem quer ser o milionário Luciano Huck sábado da tarde, não. Hein? Por que a borboleta monarca ela é tóxica? Sabe não? Porque as larvas... Olha o tanto que a biologia é maravilhosa. Essa borboleta, quando ela vai reproduzir, ela põe os ovos dela numa planta. E aí, quando os ovos eclodem, as larvas começam a comer das folhas dessa planta, e ali você tem um látex. Sabe o que é látex, né? Aquela substância branca. O povo fala leite. Nesse som, quando fala leite, me dá um trem ruim, né? E aí, esse látex, ele fica incorporado nessa larva. Quando a larva se torna borboleta, ela vai ter, né, no caso, traços desse látex dentro do corpo dela. Aí o passarinho, desavisado, passarinho Zé Mané, vai querer comer uma borboleta dessa, só que ele põe na boca, ele cospe fora. Fala assim, não, isso aqui não rola não. Aí o que acontece? Imprint, aprendizado. Ele olha para essa borboleta e fala assim, não, essa aí que tem essas linhas pretas aí e tal, né? Essas bolinhas pretas, essas bolinhas branquinhas nessa manchinha preta aí, eu não vou comer não, porque eu já meti a boca uma vez lá e não gostei. O gosto não é bom não. Mas dá uma olhada aqui do lado. Você tem a vice-rei. A vice-rei, ela não é tóxica. Ela não põe os ovinhos dela lá na plantinha lá com látex. Mas observe que totalmente ao acaso, por mutações, aí entra a nossa aula da semana passada, com o que a gente está falando aqui agora, eis que apareceu, então, uma população de borboletas com sinal, né, umas marcas muito parecidas com as marcas da monarca, e o passarinho, de longe, até mesmo você chegar a sua cadeira para trás, não aqui, né, porque está ampliado, mas você chegar a sua cadeira para trás e olhar essas duas borboletas, num primeiro instante você não identifica quem é quem. E nessa dúvida, o que você faz? Evita as duas. E é exatamente assim que o mimético, o mímico, a borboleta vice-rei, ela consegue sobreviver. Entendeu? Então, mimetismo, são essas situações que a gente encontra na natureza, onde uma forma de vida, ela se assemelha muito à outra, né? Tanto por aspectos físicos, quanto por coloração, enfim. E nesse caso que a gente está mostrando aqui, os miméticos, por exemplo, eles se assemelham muito, né, à questão do sinal aposemático. Essa monarca, o sinal aposemático dela é o original. Fique longe de mim, sou venenosa. Mexeu comigo aqui, meu querido, ó, quer me devorar? Por sua conta isso, sou venenosa. Mas a vice-rei leva vantagem na brincadeira também, exatamente por quê? Porque ela tem um padrão de manchas, como vocês estão percebendo na foto, que não é o mesmo, mas é parecido com o da monarca. Nisso o pássaro evita as duas.
A monarca pelo sinal aposemático original, a vice-rei por mimetismo. E então ambas sobrevivem. Aí vocês não me perguntam, você quer ver o que vocês vão me perguntar? Uma pode cruzar com a outra? Não, gente, são espécies... o mimetismo, em muitos casos, trabalha com espécies totalmente diferentes. Totalmente, mas assim, longe uma da outra. E aí é que vocês têm que entender aquilo que a gente fala sobre o acaso e as mutações. Né? Então, parece que vai chover, mas vai demorar. Então, o acaso, as mutações criaram o padrão vice-rei, que, né, no caso, se assemelha demais a monarca, que a seleção aconteceu. Pergunta, Yasmin. Você que é de casa mesmo, minha princesa? Fala aí. Piada, eu não sei se é mimetismo. Por exemplo, tem uma cobra que a cauda dela na ponta parece uma aranha. Aí ela usa isso para atrair pássaros. É, aquele lá, você viu isso no Fantástico, naquele negócio lá dos Sete Mundos, não é isso? Acho que foi. Foi, ela fica num penhasco, né? E porque nós Isso. exatamente. Aí ela balança, ela parecendo uma arainha ali, né? Exatamente. Ali aquela cauda dela, excelente observação. Você vai ganhar uma entrega de um açaí geladinho aí na porta da sua casa agora, pelo nosso motoqueiro preferido, iFood, Rafael Ferreira, por conta dessa pergunta sua. Olha o que ela falou. É assim, passou naquele documentário lá do foi exibido na Globo, passa no Discovery também, Sete Mundos, não sei o quê. É uma cascavel. E descobriram há pouco tempo essa espécie. Ela vive num penhasco. Ela vive num penhasco. E a cauda, a ponta da cauda dela, porque assim, quando você pensa em cascavel, você pensa naquele chocalho, né? Mas essa cascavel especificamente falando, na ponta da cauda dela, ela tem umas projeções que lembram muito as patinhas de um inseto, de um aranha, um aracnídeo, enfim, né? Um artrópode. E é o tanto que a cobra é mala, velho. A cobra balança essa caudinha dela lá, assim, ó, mimetizando uma aranha. Exatamente o que a Yasmin completou aqui. Mimetizando uma aranha. Ao mimetizar essa aranha, um passarinho ali, ó, né? Chega, a hora que ele chega, a cascavel só vira a boca e pega o passarinho em pleno voo e põe pra dentro da toquinha dela lá no penhasco. Excelente observação, Yasmin. Excelente observação. Agora, o que eu queria muito saber o que você está fazendo assistindo esses documentários, que isso é coisa de fantástico, e fantástico quem assiste é só velho igual nós, Yasmin. Mas muito obrigado por você estar assistindo lá, né? Incorporou, né? O conhecimento do documentário aqui na nossa aula. Parabéns, viu? A senhora pode avançar 10 casas em direção à sua vaga na universidade. Seu futuro é brilhante, viu? Então, excelente observação. Então você tem, né, por exemplo, altos tipos de miméticos aqui, ó. Vou te mostrar um outro mimetismo aqui. Não vai dar tempo da gente falar dos dois tipos hoje, que eu não vou correr. Mas, por exemplo, olha aqui, ó. O seguinte, aqui embaixo, ó, são vespinhas. Bom, vespa, para quem não sabe o que é vespa, é um nome talvez não tão comum para nós, é o que popularmente a gente chamaria de marimbondo. Quando fala marimbondo, você brinca com marimbondo? Não, onde você sabe que tem marimbondo, você está correndo. Mas por que você corre de marimbondo? Porque marimbondo tem ferrão, né? E picada de marimbondo às vezes incomoda, dá alergia, mata, enfim, né? Aquela coisa que todo mundo sabe. Então aqui, ó, que são vespas, marimbondinhos, né? Que estão ali prontinhos para dar uma ferroada. Beleza. Aposemáticos? Sim. Olha o abdômen colorido aqui, né? O perfilzinho deles, tal, né? Assim, eu acho que, pelo menos, sei lá, né? Vou falar de mim. Eu consigo ver, quando eu vejo que é um marimbondinho assim, eu vejo aquele, né? Que é ferrãozinho dele, eu já fico assim, opa, você tá marimbondo, uma ferrada de marimbondo lá demais, nossa senhora. Mas olha aqui em cima, nessa fileira de cima, não são marimbondos. Não são. Aí você fala assim, são abelhas? Também não. Sabe o que são esses três aqui de cima? São moscas. Moscas que mimetizam marimbondos. Aí você imagina eu e a Ada, velho, vendo, né? Uma mosca que parece um marimbondo. Você acha que eu vou ficar prestando atenção e falar assim, não, deixa eu ver se é uma mosca ou se é um marimbondo. Eu olho, vejo o jeitão do marimbondo e falo assim, tchau. Ó, goodbye blue sky, não vou ficar com mais não, entendeu? É assim que os miméticos sobrevivem. Agora, como acontece o mimetismo? Eu insisto, ao acaso. Né? Então, as populações dessas moscas, né, totalmente ao acaso.
Um dia nasceu uma linhagem de mosquinhas que parecia com marimbondo. Os passarinhos começaram a evitar essas moscas, elas sobreviveram. Ao sobreviver, elas se reproduziram. E ao se reproduzir, né, essa população aumentou e nenhum passarinho vai se atrever a mexer com mosca, que tem cara de marimbondo. Você fala assim, mas chega a ter ferrão? Não. Aí é que tá. Aí é que eu vou falar para vocês na próxima aula sobre os dois tipos de mimetismo. Porque tem um mimetismo que ele acontece, por exemplo, aqui, ó, de espécies inofensivas com espécies perigosas. E tem esse mimetismo aqui das corais, por exemplo, ó, que é o mimetismo só com espécie venenosa, só com espécie peçonhenta. Aqui na cobra a gente fala venenosa, mas não, tá vendo? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, cobra coral verdadeira, na verdade, são várias espécies de corais verdadeiras. Entendem? Várias espécies. Então, quer dizer, tem mimetismo de espécie que é inofensiva, com espécie perigosa, tóxica realmente, aposemática, né, tal. Mas tem um mimetismo também de espécie peçonhenta, por exemplo, no caso das cobras, com espécie peçonhenta. As corais verdadeiras, como você está vendo, são várias espécies, né? Todas elas, então, aproveitam essa situação de ter manchas pretas, vermelhas. Por isso é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, que é o seguinte, meu filho, você trombou com a coral, vamos supor, você está andando por aí, você trombou com a coral, você não vai dar uma de Richard, não vai pegar a caneta e falar assim, não, porque a coral, o professor falou que não sei o que tal, e a coral verdadeira, a coral falsa, a barriguinha. Meu filho, é cobra. É cobra e tem várias espécies de corais verdadeiros. Entendeu? Richard não serve de base, você não vai mexer com cobra nenhuma na sua vida. Pelo amor de Deus. Tá? Por quê? Porque você tem espécies que são realmente inofensivas, que mimetizam corais verdadeiras, mas você tem espécies também, no caso, que são tão perigosas quanto a Micrurus micrurus, que é a principal espécie. Tá? Isso fica bem claro para todos vocês. Beleza? I know it's over. Ali, ó, a gente terminou hoje com mimetismo. Lista chegando para vocês aí. Qualquer dúvida lá também. O que aconteceu, gente? Interrompi o compartilhamento, não saiu slide, né? Então, termino por aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai falando bem devagar, mas bem tranquilo, com conteúdo. Tudo isso que eu falei está nos livros de vocês. Tá? Lembre-se, aquilo que eu falei sobre fenótipo estendido. Se alguém, por um acaso, achar a tradução em português desse livro, compartilhe comigo, por favor. Tá? Já procurei, não achei. Talvez tenha, como eu falei, talvez tenha português de Portugal, né? Mas lembrar dessas ideias do Dawkins, né? Guarda aquele texto, a gente vai precisar dele, dá tempo de você ler. Só para aquele texto eu queria mais usar a parte de mutações aqui hoje, acabou que deu certo algumas coisas. A gente vai voltar trazendo mais textos também sobre evolução, tá? E no mais, é só isso. Beijos para vocês. Beijos, eu vejo todos vocês essa semana ainda. Eu vejo os segundos anos do centro amanhã. Eu vejo, são os segundos anos do sul não, né? Mas eu vejo o pessoal do terceiro curso ainda, tá? Até então nossas aulas, o plantão amanhã, Dona Yasmin, Lázaro e companhia, beleza? Fiquem com Deus todos vocês, meu muito obrigado. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, goodbye, Blue Sky. Vou derrubar todos vocês agora. Tchau, Yanda. Tchau, pessoas. Tchau, Georginha. Já ganhou o carro, Georgia? É de brinquedo, eu sabia. Não. Tchau pra você.